Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um CESP Entrevista. Hoje recebemos Antônio Carlos Costa, engenheiro agrônomo, que é superintendente dos departamentos de agronegócio, desenvolvimento sustentável e comércio exterior da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, onde ele atua desde 2007. Na área de comércio exterior, ele coordena as estratégias de atuação em defesa comercial, promoção internacional, análise econômica do comércio exterior, administração tarifária e facilitação de comércio e serviços de comércio exterior. E é exatamente sobre esses temas que ele conversa hoje conosco. Que impactos as novas e elevadas tarifas sobre a importação anunciadas e ou implantadas pelos Estados Unidos têm sobre o comércio global e principalmente sobre a indústria e a economia no Brasil? Antônio Carlos, seja muito bem-vindo e muitíssimo obrigado por estar conosco para nos ajudar a compreender esse tema que vem causando turbulências no mundo, literalmente, né? Bom dia, Rita. Eu que agradeço o convite e é um prazer poder falar aqui com vocês e debater esses assuntos, porque da mesma forma que vocês vêm procurando compreender, a gente aqui também na Fiesp vem procurando não só compreender, mas acompanhar as medidas, né? E informar todo o setor industrial do estado de São Paulo e do Brasil sobre que tipo de impacto esse tema e essas medidas podem gerar, enfim, para a indústria e para a economia como um todo. De modo geral, o que essas medidas significam para o comércio global, para o desenvolvimento global e o que a gente pode esperar aqui para o Brasil também? Olha, Rita, isso significa uma mudança bastante relevante de uma concertação internacional que a gente teve ali no pós-guerra, em busca de um regramento mínimo de comércio aplicado às tarifas, aplicado ao comércio em geral, que veio a partir do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, o GATT, né, que precedeu a Organização Mundial do Comércio. Um dos pilares assim desse acordo é que qualquer benefício que um país atribuísse a outro país, isso deveria ser automaticamente estendido a todos, né? Então, isso evitou, durante muito tempo, discrepâncias muito grandes de comércio, você teve um regramento mínimo, e a partir daí surgiram várias iniciativas de acordos comerciais, mas que cumprissem, pelo menos, os requisitos mínimos estabelecidos pelas regras multilaterais, pela OMC. O que a gente está vendo agora é algo inédito, né? Desde que essa concertação internacional foi estabelecida pelo GATT, né? Que é um país com peso no comércio internacional gigantesco, estabelecendo as suas próprias regras de comércio e tratando países de maneira diferenciada. Se a gente for pegar os Estados Unidos e China representam aí praticamente 1/4 do comércio internacional de bens. Então, a gente está falando de um país que tem um impacto sobre as transações internacionais, seja exportação, seja importação, absolutamente fundamental. Então, não é à toa que o mundo vem reagindo aí com muita preocupação em relação e procurando acompanhar e negociar e sentar à mesa com os Estados Unidos para evitar que esses impactos cheguem aos seus próprios mercados. Diante dessa situação, o que a economia brasileira, especialmente o setor industrial, espera de impacto? As coisas ainda são muito indefinidas, né? Mas tem uma série enorme, né, de commodities, de produtos industrializados, mas a discussão ficou bastante forte em relação ao aço e alumínio. O aço é mais relevante para o Brasil. E a outra questão, Antônio Carlos, porque você tem a exportação dos produtos brasileiros, mas se houver reciprocidade nessas tarifas, vai ter dificuldade também com importação daquilo que vem dos Estados Unidos, que também pode gerar aí dificuldades
para a indústria e para a economia de um modo geral, com, enfim, aumentar a inflação, coisas... Como que está essa situação aqui para nós? Olha, Rita, essa situação toda, ela ainda é muito móvel, né? Acho que a gente precisa ter essa compreensão. O que a gente tem hoje de mais sólido, vamos dizer assim, é uma tarifa recíproca aplicada ao mundo todo de 10%, e o Brasil entra nessa mesma regra de 10%, ou seja, tudo que a gente exporta para os Estados Unidos, a gente passa a pagar uma alíquota, passou a pagar uma alíquota de 10%, que foi aquele anúncio que o Trump fez no dia 2 de abril, para os produtos sem conteúdo americano. Então, se a gente exporta um produto para os Estados Unidos, né, se esse produto tem mais de 40% de conteúdo americano, ou seja, se a gente importa dos Estados Unidos a matéria-prima para a manufatura daquele produto e reexporta para os Estados Unidos, aquele percentual de produto que contém insumo norte-americano, ele não vai ser taxado. Então, vamos pegar aí um exemplo de aeronave, né? Então, se a gente importa de uma aeronave 40% ou 50% do conteúdo dessa aeronave americano, a gente vai pagar a tarifa sobre os outros 50%. Então, a tarifa que seria de 10% passaria a ser uma tarifa, ou passou a ser uma tarifa de 5%. Então, essa é a lógica da regra geral, tá? Mas aí existem uma série de excepcionalidades nisso, né? Então, por exemplo, o tratamento dado à China é um tratamento específico. O tratamento dado ao México e ao Canadá também é um tratamento específico. No caso do México e do Canadá, é benéfico para os países em comparação aos demais, até pelo acordo de livre comércio, a proximidade que eles têm e a interdependência que eles têm ali nas cadeias produtivas. No caso da China, é o contrário, você tem uma penalidade maior. Então, aqui, além dos 10%, você tem ainda a sobretaxa da China dos opioides, né, que é aquela conversa lá do fentanil, que é uma alíquota adicional de 20%. E tem produtos, Rita, que tomam tarifas que elas vão se sobrepondo. Então, a análise disso ela vai ficando cada vez mais complexa. Ela já é complexa no cenário atual, e ela se torna ainda mais complexa porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia de hoje, de amanhã, etc., porque os Estados Unidos hoje estão, né, na mesa com vários países ao mesmo tempo, inclusive a China. Então, quando a gente faz uma apresentação aqui na Fiesp sobre o que está acontecendo, primeiro, muito difícil hoje mensurar impacto, porque a gente não sabe como tudo isso vai se acomodar, e segundo, as negociações estão em curso. Então, uma negociação com a China, dos Estados Unidos com a China, afeta o Brasil, né? Afeta o Brasil porque se for imposta uma tarifa impeditiva para a China acessar o mercado norte-americano, como a gente tinha até pouco tempo atrás, existe uma tendência de desvio de comércio, ou seja, que esses produtos, ao não conseguirem entrar nos Estados Unidos, vão buscar alocação em outros países do mundo. E o Brasil é um mercado grande, o Brasil é um mercado que pode vir a ser alvo desses produtos que estão aí procurando uma alocação no mundo. Então, a gente chama isso de desvio de comércio, isso pode gerar, eventualmente, um surto de importação em determinados setores aqui no Brasil. E é bom lembrar que, naquele dia 2 de abril, quando o presidente Trump apresentou aquelas medidas, aquelas tarifas, vários países levaram uma tarifa superior aos 10%, né? E essas tarifas, e aí principalmente os países asiáticos, né, inclusive países africanos, enfim, mas os países asiáticos, eles são muito importantes do ponto de vista industrial. E essas tarifas, elas elas ficaram em 10% provisoriamente, porque agora, no início de julho, vence o prazo que os Estados Unidos deu para esses países sentarem-se à mesa de negociação com os Estados Unidos. Então, a gente não sabe, a partir de meados de julho, se não me engano, 9 de julho, como é que vai ficar essa situação, né? Que vários países asiáticos ali tinham tarifa de 36%, quase 40%, e são grandes produtores do ponto de vista da indústria de transformação, grandes players internacionais. Então, se essa tarifa ficar muito alta para esses mercados também, isso pode também vir para o Brasil. É bom lembrar que os Estados Unidos carregam um déficit comercial com o mundo de $1 trilhão, né? Então, $1 trilhão, que percentual dessa fatia de 1 trilhão vai seguir entrando nos Estados Unidos e que percentual dessa fatia de 1 trilhão vai buscar alocação em outros mercados?
Então, essa é a dúvida que paira no ar, Rita, e é por isso que sempre que a gente vai fazer uma apresentação aqui na Fiesp, para a diretoria, para os industriais, eu falo, olha, hoje é dia 11 de junho de 2025, às 11 horas da manhã, porque isso pode mudar à tarde, né? De novo, a gente estava falando aqui que ontem teve aí uma reunião importante dos Estados Unidos e China em Londres, enfim, anúncios ainda, mas a gente não sabe o que vai acontecer, precisa vir uma ordem executiva do governo americano para a gente poder pisar em terra firme. Então, o cenário de hoje, ele dificulta muito para a gente uma avaliação mais crítica e uma avaliação de impacto, inclusive. Porque o impacto que a gente vai calcular hoje pode não ser o impacto do início de julho, quando o governo americano vai decidir se volta a impor tarifas sobre os países asiáticos, do Sudeste Asiático ou não. Né? Então, é o cenário um pouco ainda incerto, né, que a gente está lidando, que dificulta muito a avaliação de qualquer natureza. Acho que hoje não seria muito responsável da nossa parte soltar um número ali de impacto. A gente prefere, ao invés disso, fazer um acompanhamento todos os dias em relação ao que os Estados Unidos estão publicando, né, as ordens executivas. A gente criou um sistema para isso, e oferecer esse tipo de informação, enfim, de qualidade, gratuita, para todo o nosso, não só para as indústrias, mas para todos os segmentos que podem ser impactados pelo que está acontecendo hoje nesse cenário internacional. Além dessas incertezas, porque há negociações e porque também o governo americano às vezes parece meio errático, né, em relação às decisões, existem questionamentos à justiça internamente nos Estados Unidos, se é o governo federal que poderia constitucionalmente aplicar essas tarifas ou se só o Congresso poderia fazer isso, né, que é mais uma incerteza nesse campo. Embora seja impossível estabelecer aí um número, de modo geral, o efeito esperado disso para a economia, para a indústria nacional, é sempre ruim ou tem alguma oportunidade aí? Olha, Rita, assim, a gente vai precisar, em algum momento, setorizar essa análise, né? Porque você vê, a gente está falando de uma série de variáveis aqui, né? As tarifas recíprocas diretamente aplicadas ao Brasil, as tarifas recíprocas aplicadas contra o resto do mundo. Mas não são só essas variáveis, né? A gente tem, por exemplo, algumas medidas, algumas prerrogativas hoje do executivo americano, como as sections, por exemplo, você tem lá 232, que foi aquela que no Trump 1 já elevou as alíquotas do aço, e que hoje está levando, por exemplo, as importações de aço ou as exportações de aço dos Estados Unidos a pagarem uma alíquota de 50%. Então, sem dúvida, esse é um setor fortemente impactado. Os Estados Unidos, eles são hoje um destino, acho não, o mais relevante para as exportações da indústria siderúrgica brasileira. A gente está falando aí de 77% das nossas exportações de semi-acabados aí de ferro e aço indo para os Estados Unidos, né? A gente manda para lá aí 4 milhões e meio de toneladas. Então, é muito significativo. Então, é lógico que para o setor siderúrgico é uma situação muito complexa, essa, e além dessa situação complexa, de novo, ainda vem o tema do desvio de comércio que pode acontecer, né? Enfim, não que a China estivesse exportando muito aço para os Estados Unidos, mas, enfim, vai ter aí uma reacomodação, rearranjo do comércio global, e que, de novo, isso o tempo vai mostrar para a gente o que vai acontecer. Mas como o aço e o alumínio estão na Section 232 com 50%, a gente tem autopeças, tem automóveis, e tem uma série de produtos que estão sendo investigados nesse âmbito também, tá? E aí vem fármacos, vem semicondutores, madeira, cobre, aeronaves, enfim, tudo isso está em investigação, né? O que vai ser aplicado, qual a tarifa que vai ser aplicada sobre eles. Então, eu acho que, assim, é possível que dentro de alguns meses a gente já tenha uma acomodação dessa situação toda, né? E um pouco mais de condição de fazer análises setoriais, e a partir das análises setoriais a gente conseguir explodir isso
para uma análise mais global, para uma análise da economia brasileira como um todo. Agora, sem dúvida, a partir do momento em que esses produtos específicos vão sendo investigados pelo governo americano e aí passam a ter uma sobretaxa diferente daquela alíquota, enfim, que está sendo aplicada de forma horizontal a todo mundo, esses setores sentem mais, né? Porque se você tem uma alíquota de 10% para o mundo inteiro, e o Brasil está dentro disso, você tem uma reacomodação do preço no mercado americano, né? E é possível que o impacto para o Brasil, para as exportações desses produtos que estão com 10%, sejam minoradas, vamos dizer assim. Não que isso seja bom, não é péssimo, é horrível, mas, enfim, o mundo inteiro vai estar concorrendo sobre as mesmas condições, né? Então, talvez você tenha um aumento de preço no mercado interno americano que leve, de alguma forma, uma certa compensação desse aumento de alíquota. Agora, tem vários produtos que estão sendo aí investigados e que podem ter as suas tarifas aumentadas. No dia 1º de abril, na véspera lá do anúncio do tarifaço lá do governo norte-americano, teve a divulgação também de um relatório de um órgão do governo americano, o USTR, sobre produtos também brasileiros, enfim, e do restante do mundo, que estão sendo também investigados, que estão sendo olhados ali, programas de incentivos aqui à indústria brasileira, enfim, estão sendo olhados ali com lupa pelo governo americano. E aí isso entra num relatório chamado Relatório de Barreiras Técnicas. Enfim, o que vai resultar desse relatório, né? Isso vai ter alguma consequência? Não vai, quer dizer... Então, de novo, tá, Rita, o cenário hoje é um cenário muito incerto, tá? A gente tem procurado aqui interagir com o governo nesse sentido, trocar informação, mesmo os programas aí que os Estados Unidos apontam ali como programas que estão sendo investigados pelo USTR, são programas que a gente defende, não são programas distorcivos ao comércio internacional. Então, a gente hoje vem trabalhando aí em parceria com o governo brasileiro para prestar esse tipo de informação ao órgão americano e evitar qualquer tipo de medida também contra esses programas ou contra o Brasil nesse sentido. Isso tem relação com um esforço sobre o qual se fala já há muito tempo, que é a recuperação da indústria brasileira, que existe toda essa discussão, perdeu o espaço na economia. Muita gente fala numa indústria encolhida muito precocemente, a necessidade de política industrial para recuperar, e hoje tem em marcha aí esse programa, o Nova Indústria Brasil, do governo federal, aí, pensando nas questões da transição ecológica, da transformação digital, enfim, e existe essa expectativa de que a gente consiga recuperar, fortalecer a indústria brasileira e nessas novas bases, tanto pensando na sustentabilidade quanto na competitividade internacional. Essa situação pode afetar, inclusive, essas iniciativas, Antônio Carlos? Olha, Rita, eu acho que a gente ainda está, assim, talvez um pouco distante de uma avaliação precisa em relação a isso, tá? Eu acho que, assim, de novo, o Brasil, hoje, ele não está na mira direta dos Estados Unidos de uma forma macro, de uma forma... Ele não está sob uma ameaça que a gente vê, por exemplo, outros países da Ásia, sobretudo, né, que tem um parque industrial ali que faz frente, do ponto de vista da competitividade, à indústria americana, né? Então, assim, não vejo hoje as medidas dos Estados Unidos contra o Brasil, não vejo, aliás, as medidas dos Estados Unidos mirando o Brasil em particular. Ele está mirando o mundo e está mirando principalmente aí os países da Ásia. A questão é qual vai ser a penalidade que ele vai imputar a esses países da Ásia, e aí sim pode ter um efeito para o Brasil indireto, de novo, de desvio de comércio, ou eventual surto de importação com a entrada desses produtos aqui no país. E aí é difícil hoje fazer qualquer prospecção em relação a isso, justamente porque, enfim,
os Estados Unidos estão negociando, e a gente não sabe ainda o que vai ser anunciado em relação a esses países. Então, assim, eu acho que todos os esforços da nova indústria Brasil, elas continuam válidas, elas continuam fortes. A indústria brasileira, do ponto de vista da sustentabilidade, tem ativos importantes, né, e se baseia, tem um alicerce de uma matriz energética limpa, né, de uma biodiversidade espetacular, e a gente tem uma lei de biodiversidade que valora esses ativos ambientais. A gente está desenvolvendo aí mercado de carbono, que pode abrir, inclusive, caminho para inovação, novas soluções de descarbonização no Brasil. A gente tem biocombustíveis, a gente tem biomassa, a gente tem uma agricultura de clima tropical. Então, assim, que tem inovado, que tem... O Brasil é o país que mais cresce no uso de bioinsumos, por exemplo, no mundo. Eu, sinceramente, eu não vi essas premissas se arrefecerem, né? A gente estava até discutindo isso aqui ontem. A gente fez um estudo aqui de subsídios, principalmente ambientais, né, que o mundo vinha aplicando até o começo desse ano. Eram volumes assim gigantescos. E o quanto isso, enfim, vai ou não vai acontecer mais. Mas o fato é que as regulações continuam acontecendo, né? A gente estava falando ontem aqui do acordo marítimo, né, para combustíveis renováveis. Então, isso tende a favorecer o Brasil de uma forma natural, né? Pela matriz energética que a gente tem, pelas soluções de biocombustível, de descarbonização, agenda de SAF, que são os combustíveis sustentáveis de aviação. Acho que a gente tem uma agenda Brasil que, lógico, carece de incentivos, o que fica mais difícil, a gente sabe, no momento aí de espaço fiscal mais restrito, mas muito dessa capacidade competitiva do Brasil na sustentabilidade, o Brasil vem construindo há muito tempo, né? Então, a gente não vai deixar de ter da noite para o dia, e o mundo precisa dessas soluções de descarbonização que o Brasil pode oferecer como parte aí dessa cesta de mix, né, de alternativas de descarbonização que o mundo está discutindo. Então, assim, eu acho que falar de ameaça hoje, com o que a gente tem, é muito cedo, Rita, acho que é muito precoce. Existe sim, mas a gente sabe que também existe uma disposição de negociação. A gente sabe do trabalho que tem sido feito pelo vice-presidente Alckmin, pela Tatiana na SESEX, no MDIC, enfim. Então, tudo isso ajuda a compor um ambiente. O Brasil tem assim, colaborado, tem se disposto a negociar, foi um dos primeiros países, inclusive, a conversar ali com o secretário de Comércio dos Estados Unidos e prestar os esclarecimentos necessários. De novo, Rita, o Brasil não é alvo, né? Se a gente for pegar a balança comercial Brasil e Estados Unidos nos últimos 10 anos, a gente vai ver uma balança comercial que é amplamente favorável aos Estados Unidos, né? No último ano, a gente equilibrou, aí a gente teve 300 milhões de déficit só, mas a gente chegou há 2 anos atrás a ter quase 14 bi de déficit com os Estados Unidos em um ano. Então, quer dizer, não é esse o problema, né? O problema hoje dos Estados Unidos, o que ele quer resolver, o que o Trump quer resolver, é o déficit de 1 trilhão que eles têm, e desse 1 trilhão que ele tem de déficit com o mundo, principalmente com os países asiáticos, alguns países europeus, como a Alemanha, alguma coisa, enfim, com o México e Canadá. Então, assim, de novo, tá? Acho que a gente precisa ponderar isso, mas acho que a gente precisa esperar qual vai ser o tratamento dado pelos Estados Unidos aos países asiáticos para a gente poder fazer uma avaliação mais precisa do que vai acontecer. Agora, isso não significa acomodação de forma alguma, tá? Porque se vier uma medida mais forte contra a China, contra esses países que têm um parque industrial muito consolidado, o Brasil precisa estar pronto, o Brasil precisa estar preparado para atuar de maneira célere dentro das regras do comércio internacional, porque a gente não abandonou as regras do comércio internacional. Aliás, o mundo não abandonou as regras do comércio internacional, né? A gente continua atuando aí de uma forma legalista dentro das regras de comércio. E a gente precisa ter celeridade para respostas de defesa comercial. Então, o Brasil precisa ter e fortalecer a sua área de defesa comercial dentro do MDIC, né, que carece de gente. É uma equipe altamente qualificada, muito especializada, mas precisa de mais gente, né?
frente ao volume, o crescimento que a gente tem de pedidos de medida antidumping hoje, por exemplo, acontecendo, né? A gente precisa ter dados de comércio internacional mais granulares. A Receita Federal, ela provia esses dados, ela publicava esses dados até 2021. Desde então, ela não publica mais, com receio aí de reidentificação dos números e tal. A gente criou aqui na Fiesp uma solução de inteligência artificial para blindar esses números, em parceria aqui com setores empresariais todos. Fizemos um acordo de cooperação, está andando mais lento do que a gente gostaria, muito mais lento do que a gente gostaria, porque conhecer esses números é algo urgente para a gente evitar que estejam entrando no Brasil produtos com falsa classificação fiscal, com subfaturamento. Então, isso não pode acontecer, né? Um comércio ilegal, um comércio desleal não pode acontecer no Brasil nesse momento. E licenciamento não automático. Licenciamento não automático, ele foi reformulado aí pela Secretaria de Comércio Exterior. Então, hoje, não significa um tiro de canhão, ele é muito preciso, né? O licenciamento não automático, ele vai em cima daqueles produtos que entram e que tem suspeita de subfaturamento, de algum desvio aí. Então, a gente precisa municiar, de novo, o governo também, o governo precisa estar atento a isso, fortalecer essas áreas, para que possa rastrear esses produtos, né, e evitar que novas importações sejam feitas nessas condições e penalizar as indústrias, enfim, internacionais que praticam esse tipo de prática ilegal, desleal do comércio internacional. Então, acho que assim, é fundamental hoje uma interação governo-setor privado, né? Mas para isso a gente precisa ter mais dado à disposição do setor privado para que a gente possa auxiliar o governo a tomar essas atitudes. Fala um pouco sobre esse pacote de esforços aí da Fiesp em relação a isso, Antônio Carlos. O que tem sido feito, o que está previsto, além dessa cooperação com o governo? Tá, a gente vem atuando e tem várias frentes, né? Na frente de defesa comercial, tanto a defesa como a gente entende ali, o antidumping, salvaguarda, enfim, mas também um conceito mais ampliado de defesa para evitar, como eu disse, práticas aí ilegais de comércio, enfim. Então, a gente vem atuando, inclusive em parceria com o governo, aumentando as informações sobre esse tema ao setor privado, melhorando a qualidade também das petições do setor privado junto ao governo, né, para evitar retrabalhos. Enfim, a gente sabe que a equipe do MIDIC está sobrecarregada também, exatamente por ser pequena frente a essa imensa demanda, mas a gente vem atuando, enfim, toda a questão de administração tarifária, impactos, enfim. Então, a gente cobre toda essa gama, mas a gente desenvolveu uma ferramenta chamada Sobre Taxa Estados Unidos. A gente criou aqui na Fiesp uma área chamada Fiesp Inteligência de Dados, né, com vários painéis específicos para que os setores possam se localizar, não só em relação ao tema internacional, mas também economia, infraestrutura, etc. Nesse painel, tem lá a Sobretaxa Estados Unidos, que foi um painel que a gente criou especificamente de acompanhamento dessas medidas tarifárias da nova administração Trump. E lá, nesse painel, ele tá muito intuitivo, ele é aberto, inclusive, é uma ferramenta gratuita que todo mundo pode ter acesso. A gente tem tido aí milhares de acessos nessa ferramenta, de novos acessos, porque, de fato, está todo mundo procurando se localizar nessa discussão. Então, nessa ferramenta, um Power BI, que tem 2 botões lá. Um botão, a gente analisa as medidas do Trump, porque, de novo, como a gente conversou aqui, elas estão ficando cada vez mais complexas e cada vez mais difíceis de acompanhar. Uma porque o governo americano, o próprio presidente Trump, ele anuncia muita coisa pelas mídias sociais dele, né? Então a gente acaba, enfim, gera uma certa dúvida se aquilo já está em vigor, não está em vigor. Então a gente analisa e a gente coloca os dados ali a partir das ordens executivas dos Estados Unidos, do governo americano. Então, de fato, aquilo que foi implementado, aquilo que é oficial, que a gente pode considerar como oficial. E aí a gente faz um trabalho aqui de curadoria, vamos dizer assim, entre aspas, dos dados, porque eles são complexos. Você tem hoje uma série de condicionantes que vão levar a uma tarifa lá no final dessa história.
Então, a gente já traduz isso para o público. Então, isso fica muito mais fácil. Você entra com o código do seu produto, ou o nome do seu produto, e já vê hoje como é que o Brasil está sendo afetado, e você consegue ver também como é que os seus concorrentes, os nossos concorrentes, estão sendo afetados, porque aí, essa também é uma informação importante, né? Tanto o impacto direto, como também um concorrente que pode estar na Ásia, pode estar em outra parte do mundo, que está sendo mais afetado do que a gente. Isso pode, eventualmente, dar uma vantagem, enfim, relativa ali em relação à exportação de algum bem. E do outro lado, a gente tem um acompanhamento das importações, para ver e aí tentar, enfim, inferir se existe algum surto de importação. Isso é importantíssimo também para que a gente ganhe velocidade no remédio, vamos dizer assim, que a gente vai aplicar em relação àquele surto. Então, a gente tem um mapinha lá de calor, então você entra com o código do seu produto, ou o nome do seu produto, e a gente vê ali de onde estão vindo as importações do mundo. Quanto mais escuro o mapa, significa que aquele país é mais importante como origem das nossas importações. E aí, então, a gente faz uma análise dos principais países que exportam para o Brasil e como tem sido o desempenho, enfim, como tem sido o crescimento das importações desses países dentro do ano, no último ano, e nos últimos 12 meses comparado aos últimos 56 meses. Então, a gente tem várias possibilidades de análise dessas importações, ou seja, se essas importações estão aparecendo recentemente, a gente tem, inclusive, um acompanhamento mensal de importação. Então, assim, teve um surto esse mês, e aí? Mas isso vai continuar acontecendo? Isso é uma coisa estrutural, uma coisa conjuntural, mudou algum indicador econômico, alguma coisa que teve uma defasagem, enfim, de produção aqui no Brasil. O que ajuda a explicar isso? Então, a gente tem todo ali um conjunto de ferramentas que ajudam aí o setor a fazer um acompanhamento do seu próprio produto, analisar, e aí, evidentemente, o setor específico tem muito mais condição de criticar esses dados até do que a gente, e aí a gente vai conversar com esse setor e ver que tipo de ação conjunta é possível tomar. Fiesp, que tem um olhar mais macro, mais estrutural, e aquele setor em particular que está sendo atingido pelas medidas. Muito bem, então vamos acompanhar aí, esperar as cenas dos próximos capítulos, torcendo para que não seja um tumulto na nossa vida econômica aqui no Brasil e no mundo de um modo geral, mas vai ter muita emoção, aparentemente, ainda em relação a isso, né, Antônio Carlos? Vai ter sim. Antônio Carlos, eu te agradeço muitíssimo pela disponibilidade de vir aqui explicar esses detalhes, nos ajudar a compreender melhor essa situação, e já adianto aqui que vamos fazer novos convites no futuro para a gente continuar entendendo conforme a situação se desenrola. Viu? Muito obrigada mesmo. Obrigado, Rita. A gente fica aqui à disposição. De novo, um prazer falar com vocês. E no andar dessa carruagem, provavelmente, novas conversas serão necessárias no futuro mesmo. E muito obrigada também a você que acompanha mais esse CESP Entrevista. Fique sempre ligado no canal do CESP para conteúdos cruciais, como essa entrevista com Antônio Carlos Costa, superintendente da Fiesp, que hoje acompanha o tema que tira o sono de muita gente mundo afora. Até a próxima!